Olá, meus amores. Estamos aqui hoje, quarta-feira. Vamos revisar um pouquinho de história e ciências, assuntos que vão cair na prova, tá? E aí, a prova vai ser bem facinho, vai ter 5 questões apenas. Então estude, leia as atividades que você já fez dos seus livros e tudo mais enquanto você estiver com eles, né? Também você pode chegar a fazer anotações tiradas da internet, outros vídeos, você pode pesquisar em outros locais também, tá? Mas desde já saiba que a avaliação vai ser fácil. Claro, isso não é um motivo para você estudar menos, para você não se preocupar. Óbvio que não, né? A gente tem que se dedicar independente de qualquer coisa. Mas não posso cobrar mais de vocês, já que vocês não estão estudando da forma normal, tá ok? Então, nosso assunto de história, nós estudamos na primeira unidade, eu e a minha história. Então, nós estudamos o quê? A nossa família, a nossa história, de onde a gente vem, como é que era quando a gente era bebê, não é? Os nossos documentos, para que eles servem e tudo mais. Então, o seu nome, a sua certidão de nascimento, que é um documento importante, é o primeiro documento que a gente tem na vida, diz muito sobre de onde a gente veio, aonde a gente nasceu, a data, o horário, o nome dos nossos pais, os nomes dos nossos avós, não é? Então, é um documento importantíssimo. A identidade, como o nome já diz, é um documento de identificação. Então, ele fala sobre quem nós somos, o nosso nome, de onde nós somos, os nomes dos nossos pais e etc, tá? CPF é um documento que, não sei se vocês já têm, não é? Pode ser que você tenha, pode ser que não tenha. Tem criança que tem CPF, tem criança que não tem. Hoje em dia, as crianças já estão nascendo com CPF. E o CPF, ele é um documento que ele analisa, vamos dizer assim, a sua movimentação financeira, a forma como você usa o seu dinheiro, o que você está comprando, o que é que você está pagando ou não, não é? Se você tem dívida, se você deixou de pagar alguma coisa porque você não pôde, enfim. Tudo isso consta no CPF, que tem o nosso nome, né? Nós também temos um documento que eu tenho certeza que você tem, que é a carteira de vacinação. A carteira de vacinação contém ali o acompanhamento das nossas vacinas, do nosso controle. Não é? Quando a gente nasce, a gente começa logo a tomar vacina para prevenir contra doenças graves, para não acontecer do bebezinho ficar doente e acabar morrendo. Porque os bebezinhos têm a imunidade muito baixa, então eles têm a facilidade de morrer se ficarem doentes. Então as vacinas servem para proteger o bebezinho de doenças que podem matá-lo, ok? Então, a carteira de vacinação é o documento que tem ali o acompanhamento, esse controle da saúde da criança. Se ela está tomando todas as vacinas, os remedinhos, como ela está crescendo, se desenvolvendo. Então, os documentos, existem outros. Eles são para nos identificar, para identificar o nosso controle de saúde, controle financeiro, como a gente usa o nosso dinheiro. Quando a gente ainda é criança, a gente não tem dinheiro para usar. Então, o nosso CPF, basicamente, ele fica inativo, ou seja, não utilizado. Ele não serve praticamente para nada, porque não há uma movimentação ali, já que somos crianças e quando a gente é criança, a gente não mexe com dinheiro, não é? Então, assim, também os documentos, além de servir para essas coisas, eles também servem, por exemplo, como o passaporte. Passaporte é um documento que nem todo mundo tem, não é um documento obrigatório, a não ser que você vá viajar para outro país. Então, o passaporte é um documento que você necessita quando você vai sair do Brasil. Se você quiser conhecer outro país, se você estiver de viagem, você vai precisar de um passaporte e ali vai conter as suas informações, o país de onde você vem, quem você é, tudo sobre você. E ele vai ser assinado no país onde você for, para onde você for, e você vai ter ali um registro das suas viagens. Se você fizer mais de uma, enfim, tudo vai ficar registrado ali. Tudo sobre nós sempre é registrado, né? E isso no futuro, daqui a muitos anos, isso acaba se tornando história,
né? Porque afinal de contas nós estamos falando de história e os nossos documentos, eles têm a nossa história, eles contam a nossa história, eles dizem quem nós somos, de onde viemos e basicamente sobre a nossa vida. No passado, não existiam todos esses documentos, não existia esse controle, as pessoas não tinham CPF, por exemplo, né? Não havia tanta coisa, né? E por isso os documentos históricos do passado, de pessoas que viveram há muito tempo atrás, são poucos, né? Não tem muitos documentos sobre essas pessoas, pessoas importantes que ficaram conhecidas mundialmente, como o imperador do Brasil, como a princesa Isabel que libertou os escravos. Na época deles não existia toda essa quantidade de documento. Então, a história deles é contada de outra forma, né? Documentos históricos sobre eles existem muitos, existem cartas, existem fotografias, livros, diários, enfim, tem bastante documento histórico, mas não existia esses documentos específicos na época deles. Hoje em dia existem esses documentos e quem for muito conhecido nos dias de hoje, daqui a bastante tempo no futuro, vai ter essa identificação mais fácil, porque vão pegar os documentos dessa pessoa, vão saber quem ela foi, de onde ela veio, então tudo vira documento histórico. No passado, não havia tanta informação sobre as pessoas, então os historiadores têm que se esforçar bastante para encontrar informação, para descobrir como era a vida dessa pessoa, o que ela fazia. A gente estudou um pouquinho sobre os faraós, lembra? Eu até mostrei imagens das múmias, enfim, dos objetos deles. E eu mostrei para vocês e eu falei, olha, na época deles, né, eles tinham bastante ouro, eles eram muito ricos, eles eram os reis do Egito, então eles tinham muitos braceletes, muitas pulseiras, eles tinham muitos brincos, eles tinham maquiagem, tecidos de linho fino, coisas bem, sabe, bem sofisticadas, e eles eram bem vestidos, eles eram cheirosos. Então, assim, tudo isso que é encontrado numa tumba de um faraó é registro da vida dele, não é? Naquela época não tinha documento, não existia identidade, CPF, nada disso. Era outro país, outra cultura, outros tempos, né? Muito, muito tempo atrás, antes de Jesus nascer, bem antes de Jesus nascer. Estou usando um exemplo, né? E aí a gente descobre sobre a vida dessas pessoas através dos seus objetos deixados, das suas roupas, dos desenhos nas paredes que contam a história delas, os faraós mesmo. Os mais importantes, eles têm bastante desenhos com seus nomes nas paredes, as histórias das suas campanhas militares, então os países que eles atacavam, se eles conseguiam dominar um determinado povo, e tudo isso é história contada, né? Então, a nossa história hoje é contada de forma diferente da do passado. Hoje nós temos documentos e a nossa história é registrada de uma forma diferente. Mas sempre que a gente nasce, tanto nos dias de hoje quanto nos dias passados, sempre há uma marca da nossa história. Sempre a nossa história, de alguma maneira, ela fica registrada, tá certo? Principalmente se a gente fica conhecido, se a gente se torna alguém famoso por alguma razão. Hoje em dia é muito comum as pessoas serem famosas por serem youtubers, por serem blogueiros, por fazerem maquiagem ou por postarem desafios na internet. Então essas pessoas, elas têm mais visualização do que outras que não são tão conhecidas. No futuro, todas essas imagens dessas pessoas, os vídeos que elas gravaram, as coisas que elas fizeram, se tornarão registros históricos sobre quem essas pessoas eram. E o registro histórico, ele pode ser um objeto, ele pode ser um vídeo que no futuro vai se tornar um registro, pode ser uma carta enviada a alguém, uma roupa, um perfume que a pessoa usava, alguma coisa que pertence a essa pessoa, que tem ligação com ela. Isso se torna um registro histórico e no futuro esse objeto, ou enfim, isso traz a história de alguma forma dessa pessoa, traz informação a respeito de quem ela foi, de como viveu, enfim, etc.
Então, basicamente, na nossa prova de história, vai cair sobre isso, sobre a nossa história. O que conta a nossa história? E quando começa a nossa história? A história de todos nós começa quando a gente nasce. É o início da nossa vida e a partir do momento que a gente nasce, nós já estamos contando a nossa história. Nós já estamos existindo, estamos vivendo. Os nossos primeiros dias não são insignificantes, não são dias que, não conta, eu era muito bebê, eu era muito novinha, então não conta. Não, conta sim. E eu tenho certeza que existem registros sobre isso. A gente tem foto de quando a gente era bebê, a nossa mãe e o nosso pai contam como é que foi, como é que a gente nasceu, como é que as pessoas nos receberam, como é que a família ficou, conta quando a gente chegou em casa, se a gente mamou ou não mamou, o que a gente gostava de fazer, as primeiras palavrinhas, os primeiros dentinhos, tudo isso vai contando a nossa história, vai ficando registrado através de fotos, de vídeos, de álbuns que a mamãe e o papai possam ter feito ou chegar a fazer. O nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, desde o dia que a gente nasce, já conta a nossa história, até o dia que a gente morre. Então a nossa história começa no nascimento, ela vai se desenvolvendo a partir daí, vai acontecendo naturalmente os acontecimentos da nossa vida, mesmo que, sei lá, o nascimento do primeiro dente, mas é uma coisa que marca, é uma coisa que deixa a mãe feliz, é uma coisa que, indica que o bebê está crescendo, que ele está saudável, enfim, o tempo vai passando e a história vai naturalmente acontecendo. Então, pesquise na internet também sobre os documentos, para que eles servem, não se esqueça do significado de cada um deles. Como eu já falei aqui, certidão de nascimento é o primeiro documento logo que a gente nasce, que papai e mamãe vai lá, é o registro de nascimento, ou seja, é um documento que comprova que a gente nasceu, que a gente está no mundo e que a gente existe. Então, há um registro do nosso nascimento, de quando a gente começou a existir e a viver. Por isso que a nossa história começa no nascimento. Esse acontecimento ele é registrado num documento que fica para o resto da vida. Ali naquele documento fica registrado de quem nós somos filhos e netos, em que horas a gente nasceu, que dia, em que cidade e tudo mais, tá? A identidade serve unicamente para nos identificar, para dizer quem nós somos, perante a sociedade. Sempre a gente precisa usar a identidade para ir no médico, para se matricular na escola, para diversas coisas. A identidade é um documento de identificação, como já diz o nome. O CPF é para verificar nosso dinheiro, como a gente gasta, se a gente paga, se não paga as nossas dívidas. E é um controle, não é? Todo governo ele tem controle sobre os seus cidadãos. Fica tudo lá registrado. O passaporte é quando você vai viajar para outro país, você precisa desse documento para ser tudo avaliado sobre você, porque os países têm regras, né? Você não pode entrar lá de qualquer jeito. Você não pode entrar lá sem nenhuma informação, sem eles saberem quem você é ou de onde você vem. Isso não pode acontecer, né? Então é uma questão de segurança, também sua, porque você tem como provar para onde você foi, o que você foi fazer lá, enfim. E o passaporte, ele vai marcar suas viagens. Então, se você fizer várias viagens para fora do Brasil, vai estar tudo marcado no seu passaporte, porque ele vai ser assinado toda vez que você fizer a viagem. E é bem legal, né? Deixa eu ver, outro documento, a carteira de vacinação, né? Que você já sabe, que a gente está revisando, né? Que a carteira de vacinação, ela acompanha nosso desenvolvimento, a nossa saúde, se a gente toma as vacinas tudo certinho, se nós estamos protegidos contra as doenças, é um controle também. Os documentos, eles um dia se tornarão e já são registros históricos sobre nós, né? Mas eles também são exigidos para controle. Os governantes precisam controlar a sua população, saber quem é aquela pessoa, quem é aquele cidadão, enfim. Esses são os documentos básicos. Também tem o título de eleitor, que é muito importante. Só que as crianças não têm título de eleitor, não é?
Só tem título de eleitor quem vota. Então, nas eleições, toda vez que alguém vai votar, precisa levar o título de eleitor para provar que está de acordo com a justiça e que é autorizado a votar. Só vota se tiver título de eleitor. A partir dos 16 anos é permitido fazer o título de eleitor e você já pode votar se você quiser. Com 18 anos, o voto no Brasil passa a ser obrigatório. Por enquanto, vocês são crianças, não precisam ter esse documento, não precisam pensar sobre isso, mas no futuro vocês vão adquirir o seu. Então, esses são os principais documentos. Existem outros documentos como carteira de motorista, que tem a sua identificação, também serve como identidade, não é? E acompanha e controla a questão de como você cuida do seu carro e também, assim, como você dirige. Né? Se você for uma pessoa responsável, sua carteira de motorista vai demonstrar isso, porque ela funciona através de pontos. É como se você tivesse pontos na sua carteira e se você for um mau motorista, você vai perder esses pontos. E quanto menos pontos tiver, você vai ganhar multa e daqui a pouco você não pode mais dirigir. Então a carteira de motorista é para fazer um controle sobre isso. Como você se comporta no trânsito, se você respeita as leis, se você faz tudo certinho, se você cuida do seu carro, se ele tem os documentos. Você precisa ter uma carteira de motorista que inclusive também comprova que você sabe dirigir, que você fez uma autoescola e que você adquiriu esse documento de forma legal. Então, basicamente é isso, né? A função dos documentos e o quanto eles contam a nossa história, o nosso comportamento. Hoje em dia existem vários tipos de documentos, no passado isso não existia. A história das pessoas sempre foi contada de outras formas, principalmente as pessoas que eram conhecidas, porque na verdade das pessoas comuns não se sabe muito, porque justamente escassez de documento, de registro, pouca coisa se tem. Então, por essa razão, só se sabe mais sobre quem ficou conhecido, famoso e etc, tá? Então, esse é o assunto de história para nossa avaliação. Dê uma olhada na internet, pesquise mais, enfim, o máximo que você puder e quiser fazer para aprender, não somente para tirar uma boa nota, mas para aprender, né? Para você ter o conhecimento, pode fazer também, tá? E aí, sobre ciências, nós estudamos, fizemos trabalhinho, vimos bastante sobre, deixa eu ver aqui, ciência, sim, os componentes do ambiente. Então, quais são os componentes do meio ambiente? O que são eles? Então, o meio ambiente é toda a natureza, não é? Quando a gente fala de natureza, nós estamos falando de coisas que não foram construídas pelo homem, que não tem a intervenção humana, elas existem naturalmente, nascem da terra, através de semente, enfim, coisas naturais. Então, quais são os componentes do meio ambiente? Então pense, o que compõe, o que tem no meio ambiente, o que forma o meio ambiente? Então a gente tem a atmosfera da terra, a gente tem as nuvens, a gente tem o céu, nós temos o ar, não é? O vento, temos a chuva que cai das nuvens, temos a água dos mares, dos oceanos, dos rios, nós temos as geleiras, né? Nos dois polos do planeta, Polo Norte, Polo Sul, também em outros lugares, temos as árvores, as florestas, jardins, pomares, todos os animais, todos os seres vivos. Então, tudo isso compõe o meio ambiente, a natureza. E aí, nesse meio todo, existem os componentes vivos e os componentes não vivos. Então, nem tudo que está na natureza tem vida, né? Então, quais são os componentes vivos da natureza? Todas as espécies de animais, de qualquer habitat, não é? Seja animais marinhos, sejam animais terrestres, animais aéreos, todos os animais, toda espécie de animal, incluindo bactérias, fungos,
insetos bem pequenininhos, até marinhos, inclusive, porque dentro dos oceanos tem animais que são bem pequenos, são seres microscópicos, seres que a gente não enxerga a olho nu, mas são seres vivos, tá? Então, toda espécie de animais e nós, os seres humanos, que também somos vivos, né? E nós também formamos o meio ambiente. Então, nós, todas as espécies de animais e a maioria das plantas são seres vivos, não é? Porém, no caso das plantas, é um pouco diferente, porque a gente diz que as plantas são seres vivos, mas elas não pensam, elas não planejam ações, elas não se movem, elas não têm cérebro, elas não têm sistema nervoso, elas não têm coração, enfim, elas são seres vivos, mas elas são diferentes dos animais e dos seres humanos, ok? Então, todo o reino animal, ele pertence ao meio ambiente e ele faz parte do meio ambiente e faz parte de todos os seres que são vivos, que têm vida, tá? E aí, o que não tem vida é todo o resto. São os galhos, a terra, a lama, o barro, as águas em geral, as pedras, as rochas, os vulcões, o céu, as nuvens, as estrelas, a lua, mas aqui dentro da Terra, compondo aí o meio ambiente, são basicamente essas coisas. Temos também pedras preciosas na Terra, a gente encontra ouro, diamante, petróleo, que não é pedra preciosa, mas é bem precioso, né? Vale bastante dinheiro. Então, tudo isso são componentes da natureza que não são vivos, eles não têm vida, tá? Mas, assim, você não pode confundir, por exemplo, você vai pensar no petróleo. O petróleo é um componente do meio ambiente, mas ele não é um ser vivo, ok? E aí não confunda, tudo aquilo que é fabricado a partir do petróleo não é ser vivo, tá certo? Então, se você tem, e não é componente do ambiente também, tá? Se você tem uma latinha, ela é feita de petróleo, por exemplo, por causa do plástico, do alumínio, enfim. Então, a latinha é feita a partir da matéria-prima, que é o petróleo. Mas a latinha não faz parte, ela não compõe o meio ambiente. Por quê? Porque ela é fabricada pelos seres humanos. Então, ela não é natural, ela não faz parte da natureza. Então, ela é feita a partir de um componente da natureza, mas ela não é um componente da natureza, entendeu? Então, vários milhões de objetos e tipos de objetos e produtos são feitos a partir de material da natureza. Na verdade, basicamente, tudo é feito a partir de matéria-prima da natureza, mas nem tudo compõe o meio ambiente. Então, quando a gente fala de meio ambiente, a gente está pensando em coisas naturais, o que compõe a natureza. Tudo que não foi inventado ou construído pelo homem é um componente do meio ambiente, da natureza. Então, aí é nisso que temos que pensar. E aí a gente tem o reino animal, que são todas as espécies de animais, como a gente está estudando na segunda unidade. E aí tem vários diferentes tipos de habitats, tem animais que vivem na terra, tem animais que vivem na água, animais que vivem no ar. Esses animais são diferentes uns dos outros, são milhões de espécies diferentes. Nós temos insetos, nós temos anfíbios, peixes, aves, mamíferos, tem animal que só come planta, leguminosas, vegetais, tem animal que só come carne, eles têm uma dieta diferente, eles têm um estilo de vida diferente, cada um deles sobrevive num determinado lugar, alguns sobrevivem em lugares diferentes, conseguem sair de um canto e para outro, são os animais que migram. Então, assim, a diversidade do reino animal é muito grande, nós vimos vários exemplos, né? Temos os animais invertebrados e os animais vertebrados. Vimos que os animais invertebrados não têm coluna e não têm ossos, né? No lugar dos ossos são cartilagens. Cartilagem é como isso aqui, ó, essa partezinha daqui da nossa orelha. Você pode até tocar para verificar que isso aqui não é osso.
mas é uma partezinha mais durinha e ao mesmo tempo é molinha, né? Então isso é cartilagem. A gente também tem aqui no nariz. Então, os animais invertebrados, eles têm cartilagem, mas eles não têm osso e eles não têm coluna cervical, que é o que segura todo o nosso corpo, é a coluna. É por causa dela que a gente anda, que a gente consegue se mexer, enfim. E aí, os animais vertebrados têm coluna, têm ossos, tudo certinho de acordo com a sua espécie. Nós, seres humanos, somos vertebrados. Nós temos coluna, temos ossos, enfim. E aí tem diversos tipos de animais e a gente não vai entrar a fundo na questão dos animais, porque é um assunto para outra avaliação. Mas é importante lembrar e especificar que eles fazem parte do meio ambiente. Os animais são componentes do meio ambiente. Então, é isso que vai cair em ciências, tá? E aí você pode pesquisar na internet, você pode assistir vídeo, você pode pedir vídeo e tudo mais que eu mando, tá? Então, vai lendo sobre isso, vai fazendo atividade e, bom, acho que por hoje é só, tá? É a revisãozinha da nossa avaliação. Só vão ser 5 perguntas de cada avaliação, né? De cada matéria, no caso, ok? Então, vamos lá, vamos estudar, façam as atividades, quando vocês tiverem acesso a elas, respondam tudo direitinho e eu tenho certeza que vocês vão saber fazer a prova numa boa, porque vai estar bem facinho, tá? Então eu vou ficando por aqui, nos encontramos de novo amanhã, né? E é isso, tá? Um beijo e tchau, tchau!